E você verá a seguir, Flamengo vence o Amazonas e segue na Copa do Brasil, mas volta a fazer jogo burocrático e sem inspiração. Fica a pergunta, será que os jogadores estão escolhendo os jogos? A impressão é que assim, para hoje eles estão naquele modo burocrático, aquele modo que o Flamengo meio que escolhe os jogos, né? Olha, não empolga, joga de acordo com as circunstâncias, hoje precisa menos. E eu não acredito nisso. De escolher jogo? Opa, salve nação, bem-vindos a mais um vídeo no seu canal rubro-negro, Panelinha Flamenguista. Galera, eu separei um corte do Linha de Passe, debate muito top, no qual o assunto central é se alguns jogadores do Flamengo estão tirando o pé em alguns jogos. Porque a gente vê dois times, um que joga com intensidade, linha alta, amassando, jogando pra cima, principalmente mostrando vontade de vencer, e outro que joga futebol burocrático, sem inspiração. Enfim, é muito importante esse debate. E eu já vou colocar aqui pra gente acompanhar junto, mas antes eu vou pedir a você, fortaleça o canal. E como é que você fortalece? Deixando seu like, seu joinha, e se não for inscrito no canal, se inscreva. Aqui tem notícias diárias do Mengão. E se possível, comenta aí, dê sua opinião. É isso aí, galera. Vamos pro vídeo. E o Flamengo passou daquele jeito burocrático, Birner. É por aí, né? 1-0, gol do Pedro, tomou sufoco em alguns momentos, passou algum aperto. E a impressão que fica, eu vou começar contigo, eu quero ver os companheiros também, que assim, parece que o Flamengo meio que escolhe os jogos, né? Olha, contra o Corinthians, se perder vai dar ruim, hein? Aí vai lá, joga, faz 2-0, ok. Olha, esse Bolívar aí precisa ganhar, senão vai ficar difícil a Libertadores. Quando o negócio aperta, os caras vão lá e dão recado. Quando chega um jogo meio... Esse jogo aqui já está meio que a classificação encaminhada. Aí vem aquele jogo burocrático. É só uma sensação, não é uma informação. Mas para quem assiste, a gente estava vendo na redação, a impressão é que assim, hoje eles estão naquele modo burocrático. Aquele modo, esse aqui já foi, e a gente vai fazer chuveirinho, vai fazer levantamento da área, ligação direta, e a gente volta a ver aquele Flamengo, como estavam falando na redação, modorrento, Birner. Bom, boa noite a você, ao Jean, professor Calçade, Renatão, aos fãs das fãs do esporte. Se classificar era uma obrigação, então eu não vou elogiar o resultado, porque às vezes um time não joga bem, mas consegue de alguma forma o resultado e a gente elogia. O desempenho hoje foi muito ruim mesmo, e quando eu falo de ruim é que o jogo não flui, a marcação não é boa, o lado direito é vulnerável, e eu não acredito nisso. De escolher jogo? Porque se os jogadores estão escolhendo os jogos, as partidas, o treinador não concorda. Isso pode ter a ver com motivação para o jogo. Aí pode ser, mas eu acho que o Flamengo precisa se motivar nesse momento a jogar bem, seguidamente, a fazer partidas à altura dos seus jogadores. Quanto mais você jogar melhor, é porque até o seu desempenho vai corresponder cada vez mais lá na frente, você consegue aumentar, melhorar seu nível, seu desempenho quando os grandes confrontos vierem. Por mais que a equipe, às vezes, consiga mostrar um futebol que me faz acreditar que o time vai andar, e eu acredito muito mais que o time vai andar por causa do treinador e da qualidade dos jogadores do que propriamente pelo que eu tenho visto em campo. Em campo organizado, ultraquadrado, né? Sem muita alternativa, sem aproximação, sem triangulação, com excesso de lançamentos longos, todas essas coisas. Mas, às vezes, é tão chato de ver isso, de um time que podia jogar de outra forma, principalmente contra o Amazonas, e até fazer um treino para que a coisa ande, empolgue o seu torcedor, que eu me ouvindo, falo, o Flamengo é chato. Sim? Porque eu tenho que refletir mais ou menos o que eu vi em campo hoje. Então, porque não é colocar água no chope, do tipo, ganhou, classificado, vocês estão lá reclamando e tal. Vocês falam que a torcida do Flamengo é exigente, vocês também são. Mas assim... Cumpriu a obrigação de se classificar jogando futebol que não deve ter agradado nenhum torcedor, é o meu resumo. Basicamente é isso. A gente acompanha o jogo com torcedores do Flamengo, inclusive na redação. Os caras... Sim. Alguns dizendo, nossa senhora, hoje tem jogo do Flamengo, era para ser uma alegria, mas, nossa, tá muito chato de assistir. E a impressão que dá assim, agora vai porque ganhou do Corinthians e ganhou do Bolívar. Aí não vai.
Agora ficou com um pingo de dúvida, porque esse jogo contra o Amazonas foi ruim. Aí vem o próximo jogo, aí melhor e pior. É uma oscilação que eu quero saber se é natural, se esse é o tom da Eu começo te respondendo boa noite. Boa noite. Respondendo, colocando o Atlético Mineiro na parada. Era, assim, depois de alguns ótimos jogos com o Milito, né, a cobrança, é o melhor time do Brasil, tá arrebentando e tal. O Milito mesmo admitiu que passou perto de cair fora da Copa do Brasil. Foi mesmo. Faltou isso aqui. Não jogou bem. Então, assim, estava empolgando, não empolgou. O Flamengo não empolga, joga de acordo com as circunstâncias. Hoje precisa menos. Tal. E quem é que está destoando desse tipo de situação no futebol brasileiro? Que é lá e cá. E a gente tem uma vantagem nessa rodada, né? Ninguém está vindo arrebentado do sábado e do domingo. Pois é, todo mundo concentrou seus times principais nesta rodada de Copa do Brasil. E não vai jogar no final de semana também. Para poder jogar na semana que vem quem está na Libertadores, porque não vai ter rodada também. Então a Copa do Brasil era para vir com tudo, né? E o Flamengo, cara, você olha, é legal traçar paralelos. Você pegar o Corinthians e o Flamengo, os dois conseguiram se enroscar em adversários infinitamente inferiores. O Flamengo, então, nem se fala, porque tem um poder muito maior do que o Corinthians, coletivo até, que não foi alcançado nem acessado. O Corinthians está buscando criar um jogo coletivo, que também não consegue. Assim, ganhou do Fluminense, agora vai. Argentino Júnior, mas aí pega o América e é um jogo enroscado. É um jogo que ele fica quase igual ao adversário. Né? O futebol tem disso. Mas só tem duas diferenças aí, Calçade, do disso. Flamengo. Você, quando vacila, você fica igual ao teu adversário. Ele pode ser da 4ª divisão. Sim. Você joga o futebol da 4ª divisão com ele. Mas tem duas diferenças aí com relação a essas comparações. Primeiro, o elenco do Flamengo é um elenco que, né, disparado na frente de todos esses, ou melhor, ou disparado com relação ao banco do Flamengo. Que você falou, tem banco. Por isso que eu falo elenco. Nem do grupo, elenco, você pega só o banco. Elenco, não é só o time, elenco. E outra coisa, aí a gente tem o Antônio Oliveira, que tem pouco tempo de trabalho, a gente tem o Milito, que tem pouquíssimo tempo de trabalho, a gente pode citar o Zubeldia com pouquíssimo tempo de trabalho. Não que o Tite tenha um tempo de Abel Ferreira já no Flamengo, mas é um Tite que tem 12 jogos do ano passado, mais quase 6 meses desse ano. Assim, com o elenco que tem. Olha o futebol brasileiro, é muito fácil só olhar para o Flamengo. Se quiser, a gente pode só falar do Flamengo. Esquecer os outros, que muitos estão tendo o mesmo tipo de problema. Quando você olha para o futebol brasileiro, um pouco de uma forma mais ampla, ele é tão bagunçado, tão zoneado. Tudo é muito bagunçado. E aqui hoje é dia de dar uma enganada e passar. Domingo tem um grande compromisso, hein? Temos que ganhar, senão é clássico, isso gera crise. Aí você já tem outra mobilização. Mas esperava mais o Flamengo, não esperava o Atlético essa recaída, esperava que o Corinthians em maio já tivesse traços de um jogo melhor e você não encontra. Embora o treinador diga outra coisa nas coletivas, o treinador está defendendo que está tudo indo. Está tudo caminhando, então, vencendo. Assim, é uma resposta do Flamengo, mas que é preciso olhar para os outros também. Para a gente tentar entender o que está acontecendo com todo mundo, não só com o Flamengo. O que você deve essa patinha, Jean? Então, boa noite, William, boa noite, companheiros. Bom, primeiro, assim, só para destacar na linha do que o Calçade falou, a gente está falando de uma rodada de Copa do Brasil em que passaram todos os favoritos, mas vários sofreram. Uns mais, outros menos. Claro que uns com adversários mais fortes, como foi o caso do Atlético, que pegou um Sport que fez uma partidaça hoje, mas acabou eliminado. O Flamengo teve seus momentos de risco, o Corinthians teve seus momentos de risco. Então, primeiro que é engraçado que a gente está na metade do 5º mês deste ano e a gente ainda tem vários jogos que são jogos que a gente olha e fala, cara... Pra quê, né? Pra que isso? Por que isso? Quer dizer, tem time pegando adversário de 4ª divisão, mesmo os jogos da Libertadores, da primeira fase, os da Sul-Americana não vou nem falar, mas os da Libertadores de primeira fase, a gente ainda tem muito jogo... E aí, assim, não estou, evidentemente, criticando a existência dos jogos da Libertadores ou da Copa do Brasil, porque são campeonatos muito legais e importantes e tem várias atrações, vários atrativos esses campeonatos.
Mas é claro que a gente já devia estar com todo mundo consolidado, embalado, sabendo do que é capaz, do que não é capaz, se o ano começasse com o Campeonato Brasileiro. Ponto. Não vou mais entrar muito nessa esfera, porque a gente fala disso há 20 anos. Se ele exigisse desde o primeiro dia da competição. Exato, né? exato. E não assim, vai. Desde o primeiro dia da temporada. Exatamente. Agora, do Flamengo é engraçado. Então, assim, é muito normal acontecer isso que acontece com o Flamengo. Essa ciclotimia, essa irregularidade, essa coisa de ficar subindo, descendo, jogando bem o jogo, 2 mal, é normal e acontece com todo mundo no fim das contas. Mas é óbvio que o olhar para o Flamengo é um olhar diferente. Sim. Porque realmente não dá para comparar o elenco que o Flamengo tem com nenhum outro elenco. Porque o Flamengo tem hoje, como já teve em outros momentos, um técnico absolutamente competente. E mesmo com os outros técnicos competentes não conseguia fazer esse time jogar. Então, assim, o olhar para o Flamengo é um olhar diferente pelo potencial que esse time tem. Mas eu, sinceramente, não consigo, William, e não tenho resposta, tá? Eu não consigo olhar para essa coisa do dizer, eles escolhem jogo, eles estão a fim de uns e não estão a fim de outros. Porque... É uma impressão. Qual é a lógica disso? Você chegou até Manaus para você falar assim, eu não vou jogar. Não pode Manaus ser. para falar assim, Não é não jogar, time que joga não bem ir com o mesmo sempre, não é afinco, isso. com a mesma intensidade, Até porque sentir que o não dá jogo pra- como sentiu os outros, por exemplo. Então, mas entendeu? aí vai Eu ser também um não tô problemaço, cobrando. porque assim, só uma coisa, é um problemaço para quem tem disparado o melhor elenco do Brasil e que, portanto, se levar os 38 jogos do Campeonato Brasileiro a sério, se torna o amplo favorito à conquista do Campeonato Brasileiro. Só que se for essa lógica, e essa é uma ideia que acho que muita gente divide e compartilha, se for essa lógica, vai ser difícil, porque você precisa jogar sério contra o Cuiabá, você precisa jogar sério contra todos os candidatos ao rebaixamento. Não dá para você só achar legal o jogo com o Palmeiras, o jogo com o Atlético, o jogo... E é isso aí, valeu por ter chegado até aqui. Não se esqueça, deixe seu like, fortalece o canal. E se não for inscrito, se inscreva. Grande abraço, até a próxima.